Sejam bem-vindos à segunda temporada do Tem Ligação de 2021. Roda a vinheta. Oi, gente! Olá, sejam bem-vindos ao programa Tem Ligação? Oi, pessoal! Olá, eu sou a Grazi, acadêmica do curso de Pedagogia do quarto período da Unifenas, e hoje nós estamos aqui para fazer essa roda de conversa falando sobre a pandemia e as voltas às aulas. Nossa primeira convidada é a Ana Caroline Santos Ferreira. Ela é acadêmica do curso de Pedagogia da Unifenas do 8º período. Seja bem-vinda, Carol. Olá, muito obrigada. E nossa segunda convidada é a Rafaela Oliveira. Ela é estudante do curso de Pedagogia da Unifenas. Ela está no 4º período e ela já participou de projetos de extensão, como de leitura e escrita, e também já foi monitora do curso de Pedagogia. Seja bem-vinda, Rafa. Oi, Grazi. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, Rafa. Tudo bem, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Bem-vindos, pessoal que está nos assistindo de casa. Quero que todos vocês participem aqui com a gente no chat, ok? Então vamos para a nossa primeira pergunta. Neste período de isolamento, como foi a preparação da escola e dos professores para repensar a volta e redesenhar um novo plano de ensino? A gente sabe que a preparação dos professores teve que ser muito grande, né? Porque até então, antes do ensino remoto, os professores estavam acostumados no ensino presencial. Então, eles já tinham um plano de ensino montado, né? Eles já tinham um plano de ensino muito elaborado. Então, da mesma forma, quando entrou o ensino remoto, os professores tiveram que se readaptar, tiveram que se reinventar, né? E agora, com a volta do ensino presencial, é como se a gente tivesse que aprender a viver de novo o presencial que a gente não estava acostumado, né? Tanto pais, alunos e professores. Então, eles também vão ter que fazer um plano de ensino muito bem elaborado, vão ter que fazer planejamentos para, assim, de fato, conseguir ajudar os alunos. E você, Carol? Com certeza, eu concordo com o que a Rafaela nos disse, né? Desde sempre, desde o presencial, cada aluno esteve em uma fase, em um ritmo de aprendizado. E agora, em tempos de pandemia e retorno das aulas, isso vai aparecer ainda mais, né? Porque quando o professor estava ali presencialmente com os alunos, ele tinha aquele contato, então tinha um melhor ritmo, vamos dizer assim, de todos os alunos. Agora, cada um irá se encontrar de uma forma. Então, o professor ele vai ter que sim se readaptar novamente e conseguir, claro, não é que todos os alunos vão estar no mesmo ritmo, isso nunca vai acontecer. Mas o professor ele vai ter ali um jogo de cintura maior, ele vai ter que se readaptar, tanto na forma de conteúdos quanto na forma de cuidados, porque nós sabemos que o uso da máscara vai continuar por um tempo, né? O uso da higienização das mãos, todo aquele cuidado. Então, assim, vai exigir mais do professor. E não que nós não vamos conseguir, né? Porque tudo que nos veio de desafio até hoje nós conseguimos, então não vai ser diferente dessa vez. Mas eu queria destacar essa parte, sabe, de cada aluno estar em um ritmo, cada um vai estar de uma forma, então vai exigir do professor uma forma diferente, uma forma de readaptação ali, de trabalho, né, de planejamento e tudo mais. Sim, exatamente, meninas. É muito verídico isso que vocês falaram, né? Porque agora, né, que cada um ficou em sua casa, foi durante 1 ano e meio. Então, entra na nossa segunda pergunta,
que é na educação, voltada para a educação infantil, e como será o desafio de construir uma nova rotina ali com as crianças. Eu acho assim bem interessante essa pergunta, porque na hora que eu fui responder, eu fiquei imaginando as crianças em casa, porque eles tinham computadores ligados e o auxílio dos pais. Então, ou seja, muitos pais pode que ficavam em casa, né? E sempre estava do lado da criança, sempre estava ali do lado, dando apoio, dando auxílio, participando das aulas remotas. E aí vem uma pergunta: quando essas crianças voltar para a escola, que já estão voltando, imagina como que vai ser o baque, porque o pai e a mãe já não vai estar do lado mais, é diferente. Então, uma rotina muito bem preparada vai ter que ser feita, não só da escola, como uma rotina também em casa. Porque na escola, o professor ele vai dar um jeitinho de convencer a criança, de conversar, vai fazer brincadeiras, partes lúdicas, mas em casa vai ter que haver parte dos pais uma ajuda nesse sentido para a criança começar a caminhar sozinha novamente, até autonomia. Porque quando elas tinham os pais do lado, era uma coisa, eles tinham um apoio. Agora na escola tem o professor, mas é o aluno com o seu caderninho, é o aluno com as suas atividades. Então, eu acredito que vai ter que ter uma ajuda tanto da escola quanto dos pais para elaborar essa rotina, para a criança não ficar desestruturada, não ficar perdida. Exatamente, Rafa. Com certeza. E você, Carol? Com certeza, eu acredito que nós estamos falando da parte da adaptação das crianças, né? Todo início de ano, meio do ano, que vem o recesso escolar, as crianças da educação infantil passam por um processo de adaptação. Adaptação de rotina, adaptação de horário, porque em casa estava acostumado de uma forma, na escola vai ter que acostumar de outra, então, assim, é exatamente isso que a Rafa quis dizer, né? Irá demandar muito do professor, dos pais e também das crianças, porque eles estavam acostumados de uma outra forma, né? Antes eles não precisavam usar máscara na escola, eles não precisavam ter aquele cuidado, distanciamento, né? Os professores também, ó, crianças, ó, o distanciamento, né? Olha a máscara, máscara no nariz. Então será toda aquela adaptação novamente. Nós que já estamos assim inserida na educação infantil, nós vemos muito isso, que vai aparecer crianças assim que vão chorar, crianças que vão sentir falta do pai e da mãe, sentir falta de uma televisão, né, de um celular. Então, assim, vai ser um pouco difícil, né, para todo mundo. Mas é preciso, será um desafio bem grande, mas assim, com todo aquele cuidado, conhecendo a realidade das crianças, porque não adianta também a gente querer voltar às aulas e voltar como era antes, né? Não, a gente não vai conseguir, a gente vai precisar conhecer como era a rotina das crianças em casa e a partir disso ir adaptando, porque pensa, para a gente já é algo muito difícil se readaptar à nova realidade. Então, imagina para as crianças, né? Conhecer como ela era tratada, como era essa rotina antes e tentar ir inserindo aos poucos a rotina da escola. Eu acredito que essa é uma solução aí, uma ajuda para todos os professores, né? Se enquadrar na realidade dos alunos, porque não vai ser um processo muito fácil, é um processo muitas vezes demorado, cada aluno é de uma forma, cada um se faz, se mostra de uma forma, então, assim, para alguns vai ser mais fácil, outros mais difíceis, mas é uma dica aí, é pensar bastante na realidade do aluno e tentar colocar a realidade da escola também voltada para a realidade dele, né? Porque a escola não pode nem precisa ser diferente do que ele já está acostumado a viver e conviver. Exatamente, meninas. E como que fica essa questão, assim, que nas escolas públicas, geralmente, assim, as que eu pude observar, as aulas remotas eram uma vez por semana,
e tinha o PET, que era aquela apostila, né, que as crianças estavam fazendo as atividades. Então, geralmente, os pais colocavam as crianças ali para estudar por 1 hora só por dia, bem rapidinho. E agora na escola, eles vão ficar um tempo maior em sala. Como que vocês acham que vai ser essa adaptação? Eu acho que para a criança vai ser um baque, né? Porque na sala de aula é muito mais tempo. Vamos supor que a criança entra a 1 e sai às 5. Então, antes era 1 hora de estudo, agora já são praticamente mais de 4 horas. 4 horas estudando, professor ali do lado, pedindo para fazer as tarefinhas, conversando. Então, eu acho que as crianças vão falar assim, às vezes eles vão até achar que era melhor em casa. Porque vai falar assim, não, mas na minha casa estava muito melhor, eu estava 1 hora. E agora aqui na escola tem que ficar estudando bastante, é professor em cima de mim, é professor dando trabalho, é professor dando tarefa. Só que depois, ao longo da vida, eles vão ver que aquilo era o mais viável, aquilo era o melhor. Porque aí, por exemplo, quando as coisas voltarem, todas as escolas voltarem, e aí vai ver a real necessidade de tudo ter voltado, né? De tudo ter que estar do jeito que está. Então, às vezes as crianças vão pensar que da forma que estava antes era muito melhor, mas na verdade não era. Então, para eles vai ser um susto, né? Vai até se adaptar, igual a Carol falou, é se readaptar mesmo. Que para a gente que é adulto é difícil, não foi fácil. Imagina para eles que são crianças, é muito mais difícil. E eu acredito também que os professores, as professoras, né, os educadores, eles precisam fazer da escola um lugar divertido, né? Um lugar onde as crianças queiram estar. Porque é muito gostoso a gente ficar na nossa casa, a gente comer a hora que a gente quiser, o que a gente quiser, e fazer tudo o que a gente quiser. E aí a gente chegar num lugar onde tem hora para tudo, tem que estudar, tem muita tarefa, tem muito isso, muito aquilo, não vai ser muito legal. Então, assim, eu acredito que nesse momento, uma forma de se adaptar melhor às crianças é fazer da escola um lugar gostoso, um lugar prazeroso também, né? Principalmente na educação infantil. Porque já pensou, uma criança chega lá e aí vem a professora e fica, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Ele vai achar que é um terror. É muito melhor estar na minha casa que eu faço o que eu quiser, né? Então, assim, transformar esse lugar um lugar gostoso, um lugar que eu tô com os meus amigos, mesmo com distanciamento, mesmo utilizando as máscaras, mas eu tô com os meus amigos, né? Eu tô com a minha professora, eu tô ali cantando, aprendendo musicalização, músicas legais, brincadeiras, né? Isso no fundamental também, porque hoje a gente encontra professores assim, totalmente rígidos, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas agora, nesse processo de volta às aulas, não vai ser muito fácil as crianças se adaptar a essa forma, né? Então, é aí uma coisa a se pensar, fazer da escola um lugar gostoso, um lugar onde eu queira estar, né? E para vocês, Rafa, Carol, como que foi criar essa nova rotina? Faz mais ou menos um mês que nós voltamos presencial para a Unifenas. E como que está sendo para vocês essa rotina? Vocês estão conciliando com o trabalho? Como que tá? Eu, por exemplo, eu tive que fazer um cronograma, apesar que eu já fazia antes, né, um cronograma de estudo, mesmo quando estava no remoto. Eu sempre fazia aqueles post-it, colocava aqui na parede, eu deixava no cantinho e sempre ia colocando o que eu já tinha feito. Só que, assim, a gente não estava imprimindo tanta coisa, porque a gente fazia tudo pelo computador, ou a gente conseguia ler no celular. E aí, com essas voltas aulas presencialmente, a gente teve que dar uma mudada na rotina, sair mais cedo, se adaptar até na alimentação, em tudo na vida, né? Tudo tem horário, você tem que ter um horário para chegar, um horário para sair, você tem que estudar, você tem que ler texto, você tem que levar texto. Então, tudo foi uma readaptação também de rotina, né? Não foi tudo igual o remoto, não, é um pouco diferente, teve que mudar. E para você, Carol, como que tá sendo? Bom, para mim, a minha experiência é que a gente
teve que se readaptar muito no começo da pandemia. Não foi nada fácil, acho que todos os alunos em si ficaram assim com medo, né? Foi tudo muito difícil, esse negócio de ter que usar tecnologia para tudo, para assistir uma aula, para entregar um trabalho, para fazer uma prova, para ter um contato com alguém. E aí, quando a gente estava se acostumando, as coisas já estão voltando um pouco ao normal. E aí a gente tem que se readaptar de novo, né? Então, assim, para mim, as aulas presenciais são mais válidas do que as remotas. Não que as aulas remotas, aquela questão do online, da tecnologia, não seja algo muito útil. Não é isso que eu estou querendo dizer. É uma coisa muito boa, que ajudou muito e que hoje a gente tem sim que se adaptar, porque é uma coisa que está aí e não vai sair, né? Mas em questão de aprendizado, de ter aquele contato visual do professor, do colega, eu acho que para mim eu consigo me dar melhor, né? Vamos falar assim. Não estou reclamando, graças a Deus a gente tem aí as tecnologias onde a gente não precisou parar, né? A gente não precisou perder o tempo, mas para mim presencial é algo que eu não dispenso. Eu falo que escola, instituição é algo que não pode acabar. Mesmo com o celular, com o computador, professor que é um robô, né, online, mas aquele contato com a escola é algo muito importante. É muito. É algo que nos faz aprender mesmo, que nos gera interesse. E as aulas, assim, as nossas aulas da pedagogia são aulas excelentes, aulas que têm bastante dinâmica, não é tão cansativo assim. É bem interessante. Então, ainda mais formando esse ano, meu sonho, assim, era voltar nem que fosse um dia para ver todo mundo de novo. E aí a gente conseguiu voltar, mas não tem sido fácil também não, porque tem que reconciliar trabalho. Antes a gente chegava em casa, assistia uma aula deitado na cama, lia um livro deitado na cama. Agora não, agora a gente tem que ir para lá. Mas faz parte e está sendo muito gostoso se despedir na faculdade. E você tocou num ponto muito importante, Carol, que é as tecnologias, que entra também na nossa terceira pergunta, que é, na pandemia, nós desenvolvemos uma certa habilidade no quesito tecnologia. E agora, no retorno, ela estará presente? Eu acho, né, tenho certeza que as tecnologias nunca mais vai desgrudar da gente, é para sempre. Eu, particularmente, eu adoro tecnologia, gosto demais, muito mesmo, de fazer trabalho no computador. Então, assim, quando entrou no remoto, foi um pouquinho complicado, né? Mas, assim, consegui me adaptar muito bem, deu super certo. E aí, agora a gente voltou no presencial, eu sinto até falta do Google Forms, que a gente fazia prova, fazia os trabalhos, enviava no Drive. Então, se acostuma, você se adapta à situação. O ser humano é muito fácil de adaptar, então eu me adaptei super bem. Então, eu acho que a tecnologia nunca mais vai sair da gente. Teve uma professora que eu conversei e ela falou que passou um trabalho para os alunos e foi no Canva. Então, ou seja, os alunos estavam fazendo trabalho no Canva, porque o Canva tem aquela parte de cartolina, aquele monte de coisa super bacana que eu acho sensacional. Então, ela colocou para os alunos fazendo o Canva e todos os alunos já sabiam mexer. Então, para jogo, parte de lúdico, tudo quanto é coisa relacionada à tecnologia, as escolas vão usar. Até porque os alunos também gostam muito, né, de fazer um jogo, de montar um trabalho, de fazer um trabalho no PowerPoint. Eu acho que nunca mais vai sair da nossa vida. Pelo menos acho que da minha não vai sair mais. Eu sempre vou estar conectado com a tecnologia. Quando eu puder, eu nunca vou tirar, não. Sempre está comigo. E você, Carol, o que você acha? Eu acho essa parte de tecnologia, de cada um ser diferente um do outro, porque a Rafa disse que ela se adaptou super bem, né? E eu não me adaptei nada bem, porque meu notebook não era lá o melhor, meu celular não era o melhor. Então, às vezes, assim, acontecia de travar, acontecia de não entrar, de a internet não tá pegando. Então, assim, não foi muito fácil, não. Inclusive, eu tô achando maravilhoso ter voltado presencial, porque eu não tô tendo tanto contato com isso. Mas é algo que não vai sair, eu acredito, tenho quase certeza.
plena certeza de que não vai sair, até porque a nossa geração, a geração mais nova das crianças estão aí, eles têm muito mais facilidade, muito mais habilidade com isso, inclusive mais a modernidade. Mas é um ponto interessante porque são realidades diferentes, né? A Rafa conseguiu se adaptar melhor e eu já não consegui me adaptar tão bem. Agora você imagina as crianças, né? A educação no ensino fundamental, a educação infantil nem tanto, né? Porque eles têm auxílio dos pais, mas o Fundamental 1, Fundamental 2, eles precisavam já ter uma autonomia quanto a isso. E aí a gente pensa, né? As crianças que têm uma condição melhor, um equipamento melhor, né? Eles conseguem se adaptar mais fácil. Mas e aquelas crianças que não têm, né? Que não têm uma condição, que não pode ter um notebook legal, um computador legal, um celular. Então, assim, é uma coisa que não vai sair mais, mas é uma coisa que se mostra ainda mais a realidade do aluno, né? Eu tenho mais facilidade, mas o meu colega não tem tanta facilidade, e mesmo assim eu preciso aprender a lidar com isso, né? Mas a gente precisa aprender sim, é todo mundo que tá aí, e é como a Rafa disse, o ser humano ele está apto a mudanças, ele sempre vai ter algo a se adaptar, sempre vai ter algo a mudar, então é algo que veio aí para a gente repensar a educação também, né? Eu achei interessante, porque a Rafa se adaptou bem, mas eu não me adaptei nada bem. Lógico, depois eu Mas isso consegui, que ela mas falou não foi foi fácil. interessante. Isso que você falou foi interessante, porque para mim foi fácil, porque né, tem computador, tem um celular, então tudo super sossegado. Mas as crianças, pode ser, igual a Carol comentou, pode ser que eles não tenham um celular, pode ser que não tenha computador. Então, a escola vai ter que ter os computadores para poder disponibilizar para os alunos, né? Para os alunos conseguirem usar. Algum aluno não vai conseguir fazer por um aplicativo que tenha no computador, então vai ter que arrumar uma outra forma, tipo, dele fazer na folha sulfite, fazer num caderno. Então, ainda vai existir muita tecnologia, mas vai ter muito aluno, igual a Carol citou, que não vai ter essa condição favorável de ter tudo ali ao seu dispor. Então, o professor vai ter que dar um jeitinho para conseguir adaptar os dois lados, né? Tanto a tecnologia quanto o uso normal mesmo das coisas. Uma folha, uma sulfite. E aí, E aí, Rafa, o que você falou é interessante, porque vai demandar muito da escola, né? Vai demandar muito da educação. Se hoje a gente está usando a tecnologia, a educação, né, a escola vai ter que prover isso também, principalmente as escolas públicas, né? Eles vão ter que disponibilizar o conhecimento da tecnologia para o aluno também, né? Porque a gente que é adulto, a gente aprende as coisas muito sozinhos, né? A gente se vira. Mas quando a gente tem alguém para nos ensinar, né, é muito mais fácil. Então, como a gente está na era digital, usando a tecnologia, nada mais fácil, né? Nada mais certo de que a educação disponibilize isso para os alunos, para todos, né? Para todos tenham esse contato, mesmo que não vai ser fácil. Então, aí entra também uma educação de igualdade, né? Uma inclusão para todos, né? Não estou falando assim de deficientes, mas eu estou falando de questões de realidade de cada aluno, de financeiro mesmo, né? Porque querendo ou não, o financeiro demanda muito nessa parte de tecnologia, de ter esse amplo acesso. Então, entra aí a parte da educação inclusiva, onde a gente precisa pensar no outro que não tem, no outro que precisa aprender também, né? Durante a pandemia aconteceu uma coisa muito legal lá no IF de Machado, que eles entraram, as pessoas que cuidam lá do IF, e pegaram os computadores da sala de computação e entregaram nas casas dos alunos que não tinham computador em casa para que eles pudessem se adaptar. Então, as salas de computação de lá ficaram todas vazias e os alunos que não tinham como ter essa tecnologia em casa tiveram como se adaptar. Olha que bacana. Então, assim, esse ponto que eu queria enfatizar com vocês é que vocês acham que vão demorar muito para as escolas públicas ter essa condição,
ter pelo menos um computador para cada aluno de uma sala. Vocês acham que como que vai ser esse processo da tecnologia, desses equipamentos dentro das escolas públicas? Eu tenho certeza que vai demorar, que demanda muito dinheiro, né? Demanda muito dinheiro do governo, e o prefeito também tem que ter bastante ajuda nesse sentido para ele conseguir colocar dentro das escolas, porque às vezes até falta vontade do prefeito. Tipo, às vezes ele tem muita vontade de ir lá e colocar os computadores na escola, mas ele não tem verba suficiente para colocar nas escolas, então fica aquela coisa dos professores ter que dar um jeito para poder ajudar os alunos. Então, para chegar nas escolas, eu acredito que vai demorar, porque é dinheiro, e aí quando fala em dinheiro, é tudo muito organizado, tudo muito elaborado, e nem sempre tem essa disposição para a educação. Parece que às vezes fica muito a desejar. Eu achei que ficou muito a desejar na pandemia, principalmente para as escolas públicas, né? Eu acho que poderia ter feito muita coisa, muito melhor para esses alunos que não tiveram acesso às aulas, igual as particulares. Então, acho que faltou muito investimento, né? Faltou ajuda, investimento, força de vontade. Então, para chegar isso nas escolas, eu acredito que vai demorar. E você, Carol? Bom, eu também acredito nisso, sabe? Assim, a gente vive um processo muito complexo na educação, né? Eu sempre estudei em escola pública e em todas as duas escolas públicas que eu passei, todas elas tinham salas de computação. Todas as duas, elas, lógico, não tinham um computador para todos, mas tinham computadores que estavam ali à disposição do aluno. E aí, o que que acontecia? A gente não usava. Os alunos, nós como alunos, nós não usávamos os computadores. Era uma sala que ficava trancada e a gente não usava. Então, assim, o computador estava ali à nossa disposição, né? A gente poderia ter ali uma aula de tecnologia, de aprendizado, para a gente aprender sobre o Word, PowerPoint, é, princípios básicos, né? E a gente não tinha. E aí a gente perguntava, eles falavam assim: ah, porque vocês estragam, ah, porque vocês não têm cuidado. Então, assim, é todo aquele. Assim, não é só um fator que leva a isso, sabe? São vários fatores. Primeiro, né, a gente vê que o nosso governo não disponibiliza, e quando disponibiliza, a escola não autoriza o uso, e quando a escola autoriza o uso, o aluno não tem o cuidado. Então, é uma coisa puxando a outra, mas eu achava interessante, porque a escola tinha, mas não deixava os alunos usarem. Não deixava, porque falava assim, ah, se você estragar não vai ter outro. E a escola precisa de ter. Mas por que a escola precisa de ter se a escola não usa? Né? Então é uma coisa assim, mas eu acredito que não é fácil. A maioria das escolas que a gente vê não tem, não disponibiliza. E o professor ele tem ali que se virar, né? Porque ao mesmo tempo que a educação está exigindo o uso da tecnologia, ela não disponibiliza a tecnologia para todos. Então é uma coisa assim, como várias outras questões que é difícil para a gente ter que enfrentar, mas a gente enfrenta, né? Mas é válido falar que às vezes a escola tem, mas não usa, porque tem medo, estraga, né? Tem que ter o status de que ainda tem o computador. Então, achei interessante essa passagem que você falou, né, do IF de Machado, eu não sabia sobre isso, achei super bacana pensar no outro, porque tudo bem, pode até estragar, mas pelo menos eu vou estar usando, pelo menos eu vou estar aprendendo, eu vou estar tendo contato, que muitas crianças nem têm o contato, né? Então é um fator interessante. A gente precisa ter o contato, mas às vezes esse contato não é disponibilizado para a gente. E aí o professor ele tem que rodar a baiana ali e conseguir fazer com que todo mundo aprenda e saiba, né? Uma vez eles chegaram na escola que eu estudava dizendo que ia ter agora um curso super bom de informática. E perguntaram quem queria fazer. Todo mundo
quis fazer na sala, e era uma sala assim com 40 alunos, então virou aquela festa, a gente vai ter um curso de informática, que legal. Gente, sabe que jeito o curso de informática era? A gente tinha acesso, tipo a plataforma que a gente faz algumas coisas na Unifenas, o AVA. A gente tinha um AVA, e aí eles colocavam lá as semanas com questionário, texto para ler, questionário para responder. E uma vez por mês a gente ia na escola, no contraturno, fazer prova de múltipla escolha sobre o que a gente tinha lido sobre a informática, entendeu? Esse era o curso que eles deram pra gente. E aí a gente teve que fazer esse curso tipo, durante um ano. Várias pessoas foram trancando, sabe? E aí chegou por fim, até o professor que dava esse curso, ele começou a cansar, porque no começo ele vigiava para ninguém colar. Foi chegando por fim, ele tava assim, nem mal na sala ele ficava, ele tava nem aí, ele já pedia para sentar em dupla, sabe, para ter que ligar menos computadores. Esse era o curso de informática. E não usava Não era computador, né? Não usava. Grazi, não era um curso de informática, né? Era interpretação de texto, então. A gente não estava aprendendo ali a tecnologia, né? A gente estava lendo o texto e tendo que fazer prova sobre o texto. Você estava aprendendo era a interpretação de texto ali. Era só para... Opa, travou aqui. Era só interpretação de texto mesmo. Nada de tecnologia. As partes práticas que tinha, que a gente ficava, tipo, empolgados para fazer, ele falava para tentar em casa, se alguém tivesse computador. Isso. Então, vamos para a nossa quarta pergunta, meninos. Antes, eu quero pedir para todo mundo que está assistindo a gente responder a terceira pergunta que está aqui na tela para vocês, usando hashtag. Se vocês concordam que as tecnologias elas vão estar presentes, eu queria pedir para vocês colocar a hashtag claro. Se vocês acham que vai ser muito difícil, vocês vão responder com a hashtag sem chance. Então, vamos para a próxima pergunta. Como lidar com os vários níveis de aprendizagem e conhecimento que se tornam ainda mais discrepantes depois da pandemia? O que você acha, Rafa? A gente sabe que a pandemia trouxe bastante impacto, né? Ainda mais no quesito da educação. Então, muitos alunos vai vir com diferentes níveis de aprendizado, porque alguns provavelmente tiveram auxílio dos pais em casa e outros não tiveram um auxílio. Então, cada um vai vir de uma forma, né? Cada um vai vir com suas especificidades. E aí o professor, ele vai ter que usar a sua habilidade para conseguir detectar o que cada aluno conseguiu captar durante o tempo que estava no remoto ou estava pelas apostilas e conseguir captar aqueles que de fato conseguiu aprender alguma coisa. E uma coisa que eu tinha notado aqui que eu achei muito interessante, para dar esse suporte necessário para cada aluno, que o professor, eu acho, do meu ponto de vista, que pode ser feito. Um diagnóstico de aprendizagem, né? Mas não é aquele diagnóstico, vou dar uma prova para resolver essa situação. Não. Ele pode fazer, por exemplo, uma atividade lúdica com a criança, mas com fins pedagógicos, para descobrir aonde que estão errando e aonde estão acertando. E aí, depois desse diagnóstico levantado, que vai chamar a atenção das crianças, né? Com certeza que vai ser uma coisa muito chamativa, as crianças vão querer fazer. E aí vai conseguir fazer esse diagnóstico e em seguida o professor ele vai criar estratégias para conseguir atingir cada nível de aprendizado de cada aluno. E aí depois que eles conseguirem traçar esse diagnóstico de cada aluno, vai ter um acompanhamento. Para não ser individualizado, né? Eu acho interessante atingir todos. Até mesmo aqueles que conseguiram captar o que foi dado no ensino remoto, ou apostila, seja a forma que foi dada, dá para todo mundo igual. Para não falar que um aprendeu menos, o outro aprendeu mais, e não ter aquela discriminação. Então, para trabalhar os níveis de aprendizado, o professor vai ter que ter uma visão muito crítica, ele vai ter que ter uma habilidade, uma visão muito bem preparada para conseguir ver quais os níveis de cada criança dentro da sala de aula. E você, Carol?
Eu concordo plenamente com a Rafa. Minha resposta vai ser parecidíssima com a dela, mas o professor, ele primeiramente ele vai ter que fazer um diagnóstico do aluno, né? Ele vai ter que fazer uma avaliação diagnóstica. Não digo avaliação assim de folha, papel e caneta, mas ele vai ter que observar qual é o nível que aquele aluno está. Né? Isso vai demandar muito dele, porque pode ser que ele vai chegar numa sala com 40 alunos, né? Dependendo do tamanho da sala. Então, assim, avaliar esses 40 alunos vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas cada um vai estar no ritmo de aprendizagem, cada um vai estar em uma fase, como sempre estivemos, porque eu nunca vou ser igual a você, mas principalmente agora. Então, a gente vai ter alunos ali que vão estar mais avançados na matemática, alunos que vão estar menos, alunos que vão estar melhor na língua portuguesa, mas o professor de primeiro ele tem que fazer uma avaliação diagnóstica, observar seu aluno, né? Observar a realidade do aluno, fazer todo aquele processo de que o professor vai olhar pelo que o aluno passou, porque a gente vai chegar e deparar com alunos que perderam os pais, que perderam avós, que perderam pessoas próximas, e aí o professor também vai ter que trabalhar questões emocionais, então vai demandar bastante, mas vai ser uma experiência bem bacana para o professor também, né? E achei assim uma pergunta bem interessante e ao mesmo tempo complexa, porque não existe uma resposta esse ponto, né? São várias questões, são várias realidades ali, são várias formas de trabalhar, são pessoas diferentes, com problemas diferentes, situações diferentes, e que o professor ele vai ter que ter bastante foco, centrar bastante no seu trabalho, observar bastante o seu aluno, para que através da sua realidade, através do que ele passou, do que ele já sabe, o professor construir novos conhecimentos junto com o seu aluno, né? E só para terminar a minha fala, eu acho que os pais também devem estar envolvidos, porque não adianta o professor ele conseguir, eu descobri em qual nível tá o aluno. Então esse aluno está precisando disso em específico. Aí o professor vai lá, a escola ajuda, dá apoio. E aí o pai vai conversar com o professor e às vezes o professor conversa, seu filho está com tal dificuldade, ele precisa disso e disso e disso. E a escola vai dar o apoio. Mas e o pai em casa não ajudar? Aí tem uma tarefa para ser feita que vai auxiliar aquela criança a melhorar o nível dela, ficar legal. Aí o pai não faz com o aluno. Então aí fica a desejar. Então eu acho que é uma ligação. É escola, professor e casa. Um liga ao outro. Se a escola não apoia o professor não consegue ajudar o aluno e em seguida o professor não consegue passar para o pai não ajuda o aluno e aí vira aquela bola de neve e não dá em nada. Ninguém consegue sair do lugar. Eu acho interessante os pais das crianças estarem envolvidos nessa missão também. Exatamente, meninos. É uma coisa muito nova, né? Essa volta. Ninguém fez um teste, ninguém estava esperando uma pandemia e principalmente eu acho que ninguém estava pensando tanto na volta. Nós estávamos pensando na volta, mas ninguém acho que parou e falou assim, tem que desenvolver isso. Meus alunos vão estar assim. A gente até pensa, mas não tem como, igual vocês falaram, desenvolver uma coisa que já está pronta. Não tem um modelo a ser seguido. Vai ter que ser um jogo de cintura muito forte dos professores. Vai ter que ser assim, esse final de ano, agora, nós estamos em agosto, até chegar dezembro, algumas escolas aqui de Poço Fundo falaram que ia continuar aplicando aquele PET que as crianças ainda estavam fazendo. Será que para terminar esse PET, seria um momento de avaliação que os professores vão fazer como que os alunos estão? Será que vai ser esse final de ano que vai ser um momento crucial para essa avaliação? Para os professores saber aonde que esses alunos estão? Eu acho que é muito pouco tempo até dezembro. Eu acho que vai levar, às vezes, até anos para descobrir. Porque, igual a Carol comentou, uma sala que tem 30, 40 alunos, cada um tem que ser analisado individualmente. E para o professor isso é um pouco impossível,
porque é muito aluno, né? Não dá para selecionar um por um, vem você que eu vou analisar que nível você está. Não, é tudo um conjunto. Então, isso leva tempo, leva meses, tem que ser olhado com muita dedicação, com muito afinco, com muita por partezinhas. Então, não é 2 meses, 3 meses que vai resolver essa situação da pandemia. Isso vai levar um tempo até o professor conseguir elaborar um plano de ensino que vai encaixar em cada criança, em cada aluno. Então, até dezembro, muita coisa ainda vai acontecer. E você, Carol, o que você acha? Até porque a avaliação do professor não deve ser feita diretamente, né? A nossa avaliação deve ser sempre contínua, né? E vamos supor assim, ó, eu tenho o PET como exemplo que você citou, e eu vou pegar o PET para avaliar os meus alunos do ano que vem. Ok, beleza. Esse PET vai ser online? Esse aluno ele vai estar colocando ali as suas ideias, os seus conhecimentos, ou ele vai estar pesquisando para fazer aquela prova, né? Então, assim, não serve de base. Na minha opinião, o PET não serve de base como avaliação. Lógico, foi uma forma que todos encontraram para desenvolver, para continuar o ano letivo e continuar o aprendizado. Não estou falando, não sou contra, mas também não sou a favor, porque não é algo que eu vou tirar ali a avaliação, não vou tirar dali o que o meu aluno realmente sabe, né? Então, assim, a avaliação diagnóstica, a avaliação do professor vai ser contínua, vai ser dia por dia, vai ser durante suas aulas, durante as suas atividades, que ele vai ver o que realmente aquele aluno vai saber. Ele vai conseguir isso, ele vai ter sucesso durante o ano inteiro? Pode ser que sim, mas também pode ser que não, né? Então, assim, a gente tem que ter calma nesse momento, vai ser um processo devagar, um processo mais lento, paciência, né? E muito cuidado para a gente trabalhar aí nesse momento. Mas não é algo que vai ser assim, fiz a minha avaliação, né? Não vai ser dessa forma, mas vai ser sim devagar, com muita inteligência, muita sabedoria, e é isso. Carol está desligado, Grazi. Aí, obrigada, eu liguei. Igual você falou, Carol, explicar para esses alunos que não vai adiantar eles copiar a resposta do colega, que não vai adiantar eles mentir para dizer assim, eu estudei, eu consegui aprender isso. Porque vai ser realmente esse momento de o professor ver aonde ele parou para que o ensino dele não fique prejudicado. E o que vocês acham que tipo, seria um sonho se conseguisse ter, mas assim, não seria bacana ter 2 professores dentro de uma sala? Vocês acham que essa dinâmica de ter 2 professores dentro de uma sala, trabalhando com os alunos, vocês acham que funcionaria? E, principalmente, vocês acreditam que funciona? Que 2 professores conseguem trabalhar bem juntos dentro de uma sala? Eu acho bacana, sim, né? Ter 2 professores, mas não acho que seja viável. Até porque 2 professores têm pensamentos diferentes. Então, nós 3 aqui, cada um tem o seu pensamento. Imagina nós 3 dentro de uma sala. Então, eu vou querer agir de uma forma, Carol de outra e vocês de outra. Então, eu acredito que não dê certo, mas pode tentar, né? Acredito que talvez um professor e um monitor que já tem uma experiência dentro de sala de aula e conversa com o professor orienta, e aí os 2 dividem, né, a turma, cada um trabalha uma partezinha, mas o professor sempre na supervisão do professor. Agora, 2 professores dentro de uma sala de aula, eu acredito que não dá certo. Acho que não é viável. E você, Carol? É uma pergunta nova para mim. Confesso que nunca pensei nessa possibilidade de só 2 professores, né? Lógico, a gente vê em vários colégios, no Fundo 2, em médio, que existem vários professores trabalhando ali. Mas cada professor tem um objetivo.
né? Cada professor tem ali o seu foco. E aí, quando a gente volta para a educação infantil e para o ensino Fundi 1, né, Fundamental 1, é algo muito novo no meu pensamento. Então, assim, é algo que eu, na minha experiência, eu acredito que não dê tão certo assim, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta também, Grazi, para você. Não sei se eu posso. Pode sim. Nessa questão, assim, de ter dois professores em sala de aula, eu fiquei curiosa porque foi uma possibilidade que eu nunca pensei e eu não conheço nenhuma escola que trabalhe dessa forma. Mas você conhece, Grazi, alguma escola que trabalham com dois professores em sala de aula? Quando eu fiz o ensino infantil, na minha escola, como era uma escola de sítio ali, uma escola que tinha poucos alunos, teve uma época que no primeiro ano tinha duas professoras. E elas, tipo, tinham uma dinâmica muito boa. Elas trabalhavam muito bem juntas, entenderam? Então, assim, era uma coisa que os pais acreditavam que dava muito certo. Até que quando foi posto as duas professoras em uma sala só, aconteceu que os pais receberam um questionário e perguntaram o que podia fazer para ajudar a escola a melhorar, porque estava tendo muita reprovação do primeiro ano para o segundo. Aquela parte ali que é tão importante na alfabetização não estava tendo, sabe? Estava tendo muito índice de reprovação. Todos os anos, tipo, 3, 4 alunos ali reprovavam. Aí aconteceu que deu certo. Aprovaram e colocaram essas duas professoras, e aí acabou o problema. Porque aí, só que era igual a Rafa disse, uma tomava frente um dia e a outra ficava ali na monitoria. Aí terminava aquela matéria, elas trocavam, entendeu? Então foi, acho que, uma maturidade muito grande da parte delas. Foi assim, acho que um crescimento para a escola, uma evolução, e elas tiveram muito jogo de cintura. Eu acho que agora você falando, eu me lembrei de um estágio que eu fiz, que tinha assim duas professoras, mas era assim, uma trabalhava português, língua portuguesa, literatura, e ciências da natureza, e a outra trabalhava matemática e, se não me engano, história e geografia. Mas aí dava muito certo, por quê? Porque cada uma delas trabalhava uma disciplina. Então, a que trabalhava a língua portuguesa tinha um objetivo, mas era com todos os alunos. E depois, a que trabalhava matemática tinha um objetivo com todos. Não ficava aquele negócio misturado, aquelas duas opiniões diferentes em uma sala só. Uma dava autonomia para outra trabalhar a língua portuguesa e outra dava autonomia para trabalhar matemática. Então, pensando assim, dá muito certo, deu muito certo, sim. Só que é uma realidade distante do nosso Brasil. Essa escola que eu fiz era uma escola particular, né? E aí separava por quê? Porque eram muitos alunos. Se eu não me engano, era coisa assim de 28 alunos, que para uma escola particular é muito, né? Então, assim, aí eles separavam. Mas, não me desculpa, gente, era assim, era uma turminha dividida por duas. Aí uma turminha tinha aula de matemática em um dia e a outra turminha tinha aula de português. Era assim, não era com toda a sala, não. Só que ao mesmo tempo, o objetivo da professora que ela tinha com uma turminha, ela tinha com a outra, que se formava uma só, acho que deu para entender, né? Mas assim, deu muito certo, só que era uma escola particular. E aí é uma realidade diferente. Isso a gente não encontra na pública, né? Se numa escola particular, 28, 29 alunos é uma quantidade grande para se ter em sala, imagina na pública que são 40 alunos, com uma professora só para dar conta de tudo. Então, é uma coisa que dá certo, sim, agora você falando aí da sua experiência, que eu me lembrei desse estágio, era uma coisa muito bacana, porque o professor, ele tinha, assim, mais como se doar, porque era menos alunos, então ele tinha como entender, ver o processo de cada aluno, ele tinha tempo, espaço,
era muito mais fácil a forma de trabalhar, mas é uma realidade distante Mas do então, nosso Brasil aí. Teve uma escola particular que eu fui e foi assim, desse jeito. Só que é igual vocês comentou. Uma dava matemática, literatura, português, um exemplo, e a outra trabalhava outra parte do conhecimento. E aí eu fico imaginando, tipo, eu vejo eu na sala de aula com uma outra professora, tipo, eu vou ter meu conhecimento, eu vou ter minha forma de dar aula. E aí a outra professora vai lá e fala assim, essa forma que você está dando aula não é legal, eu dou assim. Aí vai ficar aquele atrito, tipo, você não vai concordar e ela não vai concordar. Então, dessa forma que vocês falaram, eu super concordo. Igual a Grazi falou, que elas trocavam, revezavam. Excelente. Porque aí é uma professora que estava como monitora, mas aí estava focada no que os alunos estavam fazendo, enquanto a professora dava aula. E aí essa que você comentou, né? Que cada um tinha sua área de conhecimento. Aí dá super certo. Mas agora duas dando uma aula numa sala, eu acho que não funcionaria, não. Aí não daria certo. Até porque o professor ele tem que ter autonomia, né, de trabalhar os conteúdos, de ter um foco, um objetivo. Então, assim, vamos supor assim, eu estou dando aula de língua portuguesa e a Rafaela está junto comigo dando aula de língua portuguesa. Talvez a minha forma de ensinar vai ser diferente da dela. Então, por isso, eu acredito que junto ali, as duas dando a mesma disciplina, não dá certo, não. Mas uma trabalhando uma coisa, a outra trabalhando outra, com o foco de. Assim, o foco deve ser o mesmo. Nós vamos chegar ao final do ano com os alunos todos alfabetizados, com os alunos todos ali sabendo já a unidade, dezena. Aí sim, é um objetivo, mas cada um tem que ter a sua autonomia, senão não dá certo, não. Na minha opinião. É um ponto muito interessante que vocês estão tocando e que me veio uma coisa aqui na minha cabeça. Assim, a gente trabalha tanto, trabalha em grupo, as coisas com os alunos, e a hora que eles vão crescendo, a gente pega bastante no pé deles para continuar com a parceria. Só que agora a gente chegou no impasse que dois professores juntos dentro de uma sala talvez não daria tão certo. Então, assim, eu acho que se fosse uma coisa frequente ter dois professores em uma sala, eu acho que primeiramente teria que ter o respeito pelo outro professor em primeiro lugar. Segundo lugar, teria que ter, tipo, uma pré-reunião antes, assim, das aulas. Tipo, eu fiz isso e a outra pessoa respeitar. Acho que é o foco, respeito. Assim, legal, você pensa assim, dá assim hoje. E se a gente cumprimentasse assim? Então, ter uma troca com o outro adulto, respeitar, ouvir em primeiro lugar. Então, eu acho que teria que ter muita maturidade, teria que ter um profissionalismo muito grande. Os alunos não iam poder perceber nunca que teria, às vezes, um impasse de opinião ali, porque senão eles iam usar isso para, às vezes, atordoar a aula se eles já fossem maiores, né? Mas eu acredito que se fosse uma coisa frequente, se isso virar uma possibilidade agora, né, com essa volta à pandemia, eu acho que teria que ter uma dinâmica com os adultos, sabe? Gente, vamos fazer amizade, vamos aprender um a respeitar o espaço do outro, um ouvir o outro, para que funcione, para dar certo. Eu concordo plenamente, Grazi. Super concordo. Eu acho que tem que ter, para trabalhar duas professoras, talvez maturidade também, né? Você dá aula assim? Nossa, bacana, não me explica. Só que eu acho que na prática não vai ser assim. A pessoa fala, ela tá duvidando do que eu tô fazendo, não, mas eu faço assim. Aí tá as duas lá na diretoria, porque uma quer falar mais que a outra. Não, eu nem cogito essa ideia, eu não consigo nem imaginar, porque dá muito problema. E você, Carol, o que você acha? Eu também acho que não dá certo, não, gente. É uma realidade que tá longe da minha. Eu acredito que não dá certo, mas assim, cada um tendo sua autonomia, como eu já falei, eu acho que dá certo sim. Cada um no seu quadrado, com o mesmo foco, mas cada um no seu quadrado. Então é isso, meninos. Muito obrigada por esse momento. Foi, assim, um momento incrível conversar com vocês, trocar nossas ideias. Eu gostei. Pessoal do chat, eu quero ver as hashtags da terceira pergunta.
tá bom? Que vocês colocaram aí pra gente. Quero ler também os comentários. E o que vocês acham dessa questão? 2 professores numa sala, o que vocês acham? Que daria certo ou não daria certo? Deixa aí que eu vou ler todos os comentários. Muito obrigada pela participação de todos. E o link com o certificado vai estar aí embaixo também. Então é isso, um beijo e até o próximo. Tchau, Grazi. Tchau, Carol. Obrigada pelo convite. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.